Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Inteligência Artificial. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar da lógica nebulosa. Vamos pensar nos nossos problemas, né, que a gente quer passar ali para um sistema computacional. Será que todos esses problemas a gente consegue determinar se é verdadeiro ou falso? Será que todos esses problemas mesmo que a gente precisa muitas vezes passar, a gente consegue definir em 0 ou 1? Se a gente pensar bem, não, né? Vamos ao quadro, então, que eu trouxe o início da nossa aula para a gente pensar que alguns problemas que a gente pode tratar, eles são o quê? Eles são vagos. Portanto, nós temos que achar uma maneira de definir esses problemas vagos. A gente não pode somente tratar de problemas da lógica booleana. A complexidade é elevada para a lógica computacional desses problemas. Portanto, esses problemas que às vezes não são somente verdadeiro ou somente falso, eles são muito complexos para esse tipo de lógica. Essa lógica não consegue tratar. E esse tipo de problema possui definições qualitativas e não quantitativas. E para isso, para tratar esse problema, nós temos a lógica nebulosa. Falando mais da lógica nebulosa, nós temos que essa lógica permite, então, que o problema seja definido de uma forma vaga, utilizando conceitos abstratos. Mas quais são os problemas que eu posso definir de forma vaga? Se a Maria é alta, o arroz está caro, hoje está calor. Reparem que esses problemas dependem muito de um referencial para você saber se ela está correta ou não. Por exemplo, o arroz está caro? Depende. Depende de qual data você está vendo, depende de qual data que você está comparando o preço do arroz. Portanto, não é algo que a gente consegue definir. É verdade, ele está caro ou é mentira, o arroz está barato. No caso, a gente tem que analisar sempre um referencial para poder, então, dar esse veredito, né? Se está caro, barato ou se está ali na média. Portanto, são problemas que a gente trataria com lógica booleana. A questão da altura é uma questão também que a gente pode tratar com esse tipo de lógica. Por quê? Porque dependendo da pessoa que você vai ver se é alta ou baixa, muda muito, né? Por exemplo, a Maria é alta, se ela tem 1,80 m, provavelmente ela vai ser taxada como alta, mas para uma pessoa de 2 metros de altura, a Maria seria baixa. Portanto, todos esses problemas que eu relatei agora, a gente poderia tratar com a lógica booleana, já que são problemas de forma vaga, tá bem? A nossa SGA, nós vamos tratar então como uma empresa que faz um composto químico, tá? E esse composto, no caso, ele precisa de alguns elementos para ser fabricado. E esses elementos, se eles variarem, eles acabam alterando o composto e aí acaba que esse composto é jogado fora. Portanto, para as nossas variáveis que a gente vai tratar, é pressão, temperatura e também vazão. Se essas três variáveis não serem modificadas, a nossa empresa acaba tendo um menor valor naquele composto. Portanto, essa empresa que faz esse composto da agricultura contratou você para ajudá-lo, então, a fazer algum sistema computacional de lógica booleana para tratar essas variáveis. A lógica booleana, então, trata de problemas vagos. Logo, ela vai, então, pegar esse problema e tentar traduzir toda essa parte vaga para o nosso computador, para que o nosso computador entenda. Visto que nós temos problemas no computador baseado em lógica booleana, que é a 0 ou 1. Mas vamos ao quadro, então, ver qual é a diferença entre afirmações. Temos, então, que o número 563 faz parte dos conjuntos inteiros. A Beatriz tem 1,70 m de altura. A Beatriz é baixa? Reparem essas duas afirmações que eu trouxe. A primeira afirmação diz, então, que o número 563, se ele faz parte dos números inteiros. Não importa o lugar do mundo que você esteja, isso é verdade. Não importa também o referencial. 563 sempre será um número inteiro. Diferente da segunda afirmativa, que no caso nós temos a altura de uma pessoa. A Maria ali tem 1,70 m. Ela é alta ou é baixa? Se comparada a mim, Maria é alta, porque eu tenho 1,60 m. Tá vendo o referencial? Já se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa com 1,80 m, a Maria será baixa. Portanto, essa tratativa desses problemas nós temos que tratar. E para essa solução, temos a lógica booleana. Vamos ao quadro, então, para entender mais sobre os conjuntos nebulosos.
Aqui, então, nós temos a seguinte função, a nossa f de x, que, no caso, representa 0, o elemento que não participa do nosso A, né? O nosso x não pertence a A, e temos 1 com x pertencente a A. Vamos olhar aqui, então, no nosso desenho, a nossa imagem. Temos uma imagem que mostra que somente esse senhor aqui de terno faz parte do nosso problema. Então, somente ele teria o 1. Todo o restante das pessoas receberiam 0. Por quê? Porque eles não estariam no conjunto. Esse conjunto, então, não é nebuloso. Ele é o quê? Ele é booleano, tá bem? Por que ele é booleano? Porque ou a pessoa é alta ou a pessoa é baixa. Vamos dar um exemplo aqui. Esse rapaz de camisa laranja, ele é mais alto do que essa moça, mas ele não faz parte do conjunto, tá bem? Então, a lógica booleana não consegue tratar esse tipo de problema, somente a lógica nebulosa. Falando então de lógica nebulosa, nós temos a seguinte função g de x, que o 0... o nosso elemento, então, não faz parte do nosso conjunto se o x for menor que 1,50. 1,50 m. Portanto, a pessoa não vai ser alta se ela tiver menos que 1,50 m. A pessoa vai ser totalmente parte desse grupo se ela tiver mais que 2 metros de altura, ou igual. No entanto, a pessoa vai participar parcialmente desse grupo se ela tiver 1,50 m até 2 metros, tá bem? Portanto, você vê que nesse conjunto nebuloso, nós temos a questão da gradatividade. Todos participam do grupo. Este participa inteiramente, tá bem? Mas os outros têm um certo grau de participação no grupo. Portanto, a lógica nebulosa trata principalmente o grau. Qual é o grau que o elemento está participando do grupo? Fazendo, então, a comparação dos dois gráficos dessas duas funções, nós temos que a função f de x só temos ou é 0 ou é 1, tá vendo? Não existe uma gradatividade. Ou você participa do conjunto ou você não participa, ou você pertence ou você não pertence. Já em g de x, nós temos uma gradatividade sendo mostrada aqui. Então, as pessoas que têm entre 1,50 m e 2 metros, elas participam sim do grupo. Não totalmente, não com valor integral 1, mas elas têm ali o seu grau de participação no grupo, tá bem? Então, essa é a grande diferença entre problemas booleanos e problemas problemas da lógica nebulosa. Aqui, no caso, a gente está tratando de conjuntos. Conjuntos que contêm elementos. Como os conjuntos nebulosos, a gente pode defini-los também como conjuntos matemáticos, a gente pode utilizar alguns operadores sobre eles. Vamos ao quadro, então, conhecer esses operadores. Temos, então, que a lógica nebulosa prevê a existência de operadores lógicos que são equivalentes ao que a gente utiliza na lógica booleana, que é o não, o e e o ou, tá bem? Então, como que a gente vai utilizar esses operadores na nossa lógica? Como cada elemento do nosso conjunto possui um valor, a gente vai utilizar esses valores para fazer essa lógica. Portanto, nós temos aqui. Para utilizar a preposição não, nós fazemos o quê? Pegamos o valor do nosso elemento e fazemos essa subtração aqui. 1 menos o valor do meu elemento. Já para utilizar a nossa preposição e, nós temos dois elementos, né? Porque o e a gente faz uma junção, x mais o e, né? Então, o e a gente acaba pegando o mínimo, tá bem? Então, a gente vai pegar o mínimo valor de x ou y. Você vai analisar quais desses elementos têm o menor valor e vai assumi-lo ali para o nosso valor e. Já o ou, também, obviamente, nós temos duas variáveis e nós vamos acabar pegando a variável com valor máximo. Aqui temos um exemplo. Vamos analisar as nossas proposições. Temos que hoje está fazendo calor, tem como valor 0,55. Ontem fez calor, tem como valor 0,75. E anteontem fez calor,
0,15. São esses valores aqui que nós utilizaremos nas nossas preposições. Vamos supor, se nos 3 dias for calor. Quando a gente fala os 3 dias, nós estamos fazendo a junção, a adição, por isso nós utilizamos o E. O E, então, nós vamos pegar os nossos 3 valores de hoje, ontem e anteontem e vamos escolher o quê? O mínimo. Escolhendo o mínimo, então, nós temos como valor resultante 0,15. E um dos 3 dias fez calor. Como a gente quer saber em um dos 3, não importa qual, é o OU. O OU a gente faz o quê? A gente analisa o valor máximo. Analisando, então, o valor máximo, nós temos 0,75. E anteontem não fez calor. Reparem, então, que tem a negação aqui. Logo, eu vou pegar o 1 menos o valor de anteontem, que é 0,15, e retirar do meu problema. Além dos meus valores de operadores lógicos, eu também posso fazer a constatação de um acontecimento derivando de outro. Isso é a inferência. Vamos ao quadro. Temos então que as operações lógicas nebulosas permitem o surgimento do conceito de inferência. Como assim? Se x é verdade, então y é verdade. Aqui a gente pode dar um exemplo de um jogador de basquete. Para a pessoa ser um jogador de basquete, ela tem que ser alta e jovem. Portanto, se João é alto e jovem, João joga basquete. A gente faz essas deduções a partir da inferência, tá bem? Agora a gente vai ver se alguns problemas a gente pode solucionar com a lógica nebulosa. Vamos ao quadro. Temos, então, algumas soluções que utilizam a lógica nebulosa, que são os sistemas de controle e os sistemas de informações sociais. Alguns problemas, hoje em dia, até no nosso cotidiano, podem utilizar a lógica nebulosa, como, por exemplo, máquinas de lavar inteligente, que a partir do peso da roupa que está lá, ela mede a quantidade de água e também quais serão os movimentos. Por exemplo, se você colocar um tapete na máquina, que é algo pesado, ela vai fazer movimentos mais bruscos. Já com roupas mais leves, ela vai suavizar o seu movimento. E também temos TVs, que a partir da luminosidade, regula a sua luminosidade para assim não agredir quem está assistindo e ficar mais agradável aos olhos, tá bem? Esses são alguns dos problemas que podem ser solucionados com lógica nebulosa. Nessa resolução da SP, nós vamos, então, voltar à nossa situação geradora de aprendizagem, que é aquela empresa que faz compostos para a agricultura, que utilizam 3 variáveis importantes nessa produção, que é a vazão, a temperatura e também a pressão. A partir dessas três variáveis, nós vamos, então, apresentar um relatório para essa empresa que mostre como a lógica nebulosa pode ajudar eles a ter um sistema melhor, porque os sistemas que ele tem hoje em dia é um sistema que precisa de uma pessoa monitorando 24 horas, e isso acaba sendo custoso. Portanto, num sistema de lógica nebulosa, a gente consegue reduzir isso e fazer um sistema que cuide sozinho ali da produção desse composto, tá bem? Mas vamos ao quadro, então, iniciar falando o que nós vamos fazer nessa SGA, nessa nossa situação problema. Vamos fazer, então, uma apresentação para os executivos da empresa, explicando-lhes o que é a lógica nebulosa, os principais conceitos dessa técnica, como se deu seu desenvolvimento e apresentar também algumas soluções que a utilizam, sempre linkando com o problema, obviamente, que a empresa tem. Nós temos que lembrar que os executivos da empresa não sabem nada da área de TI. Portanto, nós temos que ser bem didáticos nessa hora, tá bem? Nós temos que explicar desde o que é uma proposição nebulosa e do que é uma proposição booleana, para que eles entendam, então, que o problema deles realmente está inserido nesse contexto. Vamos ao quadro, então. Primeiro, nós vamos apresentar para os nossos clientes qual é a diferença da lógica proposicional booleana e de situações nebulosas. Temos, então, que a lógica booleana, ela parte de frases da seguinte maneira: hoje é segunda-feira. Isso é verdade ou é falso? Não tem um dia que você vai olhar e vai falar assim, será que hoje é segunda? Não tenha dúvida nessa pergunta, né? Isso é sempre verdade ou falso. No caso, então, essa é uma lógica booleana.
não tenho dívidas financeiras, ou é verdade ou é falso. Por mais que você deva R$1, você terá dívidas financeiras. Né? Então, a gente tem que essa proposição também é booleana. Já as situações nebulosas, está frio lá fora, fulano é alto, aquela casa é grande, tudo isso depende de um referencial. A questão de frio está muito ligada à temperatura, a questão de ser alto ou baixo com a questão da altura da pessoa, a questão da casa ser grande com a quantidade de metros quadrados, dependendo das pessoas que vão morar lá, né? Se é um casal, pode ser que a casa seja grande, para uma família de 6, 7 filhos, talvez não. Portanto, essas situações a gente não consegue dar um verdadeiro ou falso de forma exata. A gente acaba tendo questionamentos, visto que são proposições não booleanas, logo elas dão esse grau de veracidade. Nem sempre é totalmente verdade, nem sempre é totalmente mentira. Mas explicando de forma formal o que é lógica nebulosa, nós podemos falar então que ela funciona com base em regras, tá? Que combinam as proposições mais ou menos verdadeiras. E este processo permite decisões mais complexas e mais próximas do processo que nós, seres humanos, empregamos para decidir. Aqui, então, nós vamos falar que ela foi criada em 1965. Isso mostra que não é uma tecnologia tão recente, já tem um certo tempo, né, que ela já foi criada. E vamos mostrar também que em 1987, o primeiro sistema de controle de um trem de metrô utilizava a lógica nebulosa. Portanto, a gente vê que nesse problema já tem a utilização de lógica nebulosa há tempos. Por isso que a empresa pode se sentir segura em contratar esse processo, né, para que ela consiga, então, um sistema, já que a lógica nebulosa não é algo novo e também nós temos a questão de já ter sido aplicada em outros problemas. A gente pode relacionar as suas variáveis, como temperatura, vazão e também pressão, porque são variáveis que a temperatura está alta? Depende. O composto fica melhor em qual temperatura? Portanto, a gente não tem essas variáveis, elas são da lógica nebulosa, elas são subjetivas, elas possuem um grau de veracidade. Logo, possuindo esse grau de veracidade, a gente então encaixa bem esse problema da nossa empresa dentro da nossa tecnologia, que é a lógica nebulosa. Mas para finalizar a apresentação, então, vamos ao quadro, que a gente vai mostrar algumas soluções que utilizam essa lógica. Então, o controle automático de temperatura em aparelhos de ar-condicionado, panelas elétricas inteligentes que controlam a temperatura e também a pressão interna, máquinas de lavar que modificam o peso e a carga, facilitando a movimentação, e as TVs que controlam o brilho. Reparem, então, que a gente consegue listar N problemas que poderiam ser aplicados com lógica nebulosa e boa parte deles possuem pressão, temperatura e também vazão como parte da sua solução. A gente sabe, então, que a lógica nebulosa trata de problemas vagos. Logo, esses problemas vagos têm seus elementos, e seus elementos devem ser agrupados em conjuntos. Portanto, a gente vai trabalhar agora com os conjuntos nebulosos. O que basicamente são esses conjuntos? São conjuntos, então, matemáticos que tendem a tratar a sua imprecisão. Tá? Vai tratar a imprecisão dos nossos elementos, mostrando assim qual é o grau que aquele elemento participa ou não daquele conjunto. Mas vamos ao quadro ver mais definições sobre os conjuntos fuzzy. Nós temos então que são objetos matemáticos. Esses elementos então representam coleções e relações podem ser estabelecidas. Quais são essas relações? Principalmente a de e ou, tá, não. Então, a gente consegue estabelecer essas relações entre os elementos do conjunto. Temos a imprecisão, que admite que uma proposição seja parcialmente verdadeira, tá bem? Essa parcialmente verdadeira é muito importante. E temos também a característica da linguagem natural, que lida com descrições, então, em linguagem natural, que geralmente os nossos problemas computacionais não tratam essa linguagem natural, e sim uma linguagem formal que foi desenhada para a sua arquitetura. Os problemas de lógica fuzzy e os elementos do nosso conjunto tratarão desse tipo de linguagem natural, tá
bem? Vamos pensar comigo num exemplo. Pense numa corrida de 500 metros, aquelas corridas que você tem que dar um tiro e chegar primeiro, com velocidade, né, com velocidade alta. Pense comigo, quando você está na distância 100, por exemplo, ela está mais perto ou mais longe da chegada, né, de 500 metros? Está mais longe. Quando você está a 400 metros, você está mais perto. Se a gente tratar esse problema com lógica proposicional, nós não teremos esse grau de veracidade. Por quê? Porque ele vai ser considerado perto até 500 metros e em 501 ele vai cair e vai falar que todo o resto é longe. Já na lógica proposicional vai ter um grau ali de uma inclinação, né, no qual a gente vai tratar o que é mais perto e o que é mais longe. Mas vamos ao quadro então, ver esse exemplo de distância sendo apresentado. Reparem então que na lógica booleana, que é essa daqui, no qual eu vou colocar 1 no nosso gráfico, a gente tem a seguinte questão: se for maior que 50, maior que 500, perdão, a gente está longe do nosso destino, tá bem? Já se a gente estiver entre 0 e 500, a gente vai estar perto. Então, perto está representado aqui. Repare que a gente não tem uma gradatividade. Ou você está perto ou você está longe. Então, isso não é muito bem definido para a distância. A distância, ela é gradativa. Por exemplo, já na nossa lógica booleana, que é o nosso gráfico que eu estou marcando aqui como 2, ela tem essa gradatividade. Reparem aqui, ó, de 0 a 100, eu tenho o quê? Eu tenho que eu estou perto da minha linha de partida, né? Já de 100 até 500, eu estou cada vez mais longe dessa linha, também. Então, ela é gradativa. Ela tem essa função aqui que ajuda a fazer essa gradatividade, esse grau de quando ele participa ou não dos nossos conjuntos fuzzy. Pensando nos nossos problemas, o que será dentro da lógica fuzzy que determina esse grau, né? São as funções de pertinência. Vamos ao quadro, então. As funções de pertinência, elas são, então, funções que definem qual será o grau desse elemento pertencente ao nosso conjunto fuzzy, tá? Isso é importantíssimo para você saber. Por quê? Porque são as funções de pertinência que vão acabar dizendo o quão ele faz parte ou não desse elemento. O nosso conjunto, então, ele pode ser definido como um par, U e M. O U é o nosso conjunto e M é a relação de pertinência sobre U. O que isso diz? É o grau, tá bem? Então, é a função de pertinência que vai mostrar qual é o grau de M sobre U. Continuando com alguns exemplos, para que você entenda bem as funções de pertinência, aqui é um exemplo de uma água morna, tá? Vamos supor que você vai tomar um banho, você quer saber qual é a temperatura de uma água morna. Aqui no problema, nós temos que menos de 22 graus Celsius é o quê? É uma água fria. Já 30 graus é uma água morna. Já acima de 38 graus, temos uma água quente, tá bem? E é isso que está representado aqui no nosso gráfico. Repare que em 30 graus, a minha água está morna. Já a partir de 22, ela está fria, tendendo, né, a 0. E de 38 em diante, também está quente. O que você pode reparar aqui? Que nessa função, nós temos, então, uma curva, tá? Como se fosse uma parábola, que é algo mais suave do que nós tínhamos no problema da distância, tá? Mas, além de mostrar essa função de pertinência, eu quero que você saiba que dá pra gente combinar duas funções. Como assim? Reparem aqui que eu tenho a função de frio, morno e quente sendo apresentado. Reparem, então, que a gente tem um pico quando está em frio, um pico quando está em morno e um pico quando está em quente. Isso é importante porque a gente consegue, então, definir vários tipos de problemas para, a gente consegue definir várias funções de pertinência para o mesmo problema, tá bem? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Você deve ter reparado, então, que nas funções de pertinência deste problema que eu mostrei agora, da água morna, tem uma curvatura. Já na outra função da distância, não tinha, era um gráfico linear. Por que será que isso acontece? Vamos ao quadro, então, que eu vou apresentar para você. Então, o nosso gráfico 1
e o nosso gráfico 2, eles têm curvaturas, como se fosse uma hipérbole. Já o nosso gráfico 3, não, ele é uma reta inclinada. O que isso define? Isso define que esses dois gráficos, eles são não lineares, ok? Lembra das funções lineares? Esse é um tipo de função não linear. Já o 3 é uma função linear, por isso que ele tem esse aspecto. Aí você vai ter que saber utilizar qual é o melhor tipo de função para o seu problema. Se seu problema sobe com uma curva e desce novamente, acredito que a melhor função para isso seja a não linear. Já se seu problema acaba tendo uma crescente ou uma decrescente muito grande e depois se estabiliza, as funções lineares serão as melhores. Mas eu vou apresentar para você agora alguns tipos de função. Vamos ao quadro. Temos então a função triangular, que ela define 3 pontos e produz um pico. A função trapezoide, que é também uma função linear, e ela define 4 pontos para o seu problema e produz um patamar. A função gaussiana é uma curva, então ela é uma função, obviamente, não linear e define 2 pontos. E a sigmoide também é uma função não linear que define 2 pontos, mas ela forma uma curva em S. Portanto, essas funções são funções de pertinência que a gente pode utilizar nas nossas programações e também em programas já prontos como o Octave e o MATLAB. Vantagens da lógica booleana. A gente viu, então, que a gente fez a apresentação para os nossos clientes, mostramos para ele como a lógica nebulosa pode ser inserida no problema deles, que as variáveis temperatura, pressão e vazão se encaixam muito bem neste problema e pode ser muito bem solucionada com isso. Mas vamos ao quadro, então, ver qual vai ser a proposta dessa situação-problema. Agora é a hora de mostrar, então, aos executivos o processo de produção do composto químico, que pode ser mapeado em termos de lógica nebulosa. Quais são as variáveis a serem consideradas, quais são os conjuntos fuzzy a serem definidos e quais são as funções de pertinência que regem o comportamento dessas variáveis, quais serão as melhores funções de pertinência para utilizar. Logo, nessa situação-problema, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai ver tudo que os nossos executivos possuem ali na empresa, né? O que seriam as variáveis críticas, conseguir, então, mostrar para eles como que elas seriam reguladas, né? A partir dos dados que eles deram, qual seria a melhor temperatura, e depois disso, a gente consegue fazer, então, a questão de mapeá-las e mostrar a função de pertinência que pode, então, defini-las no problema. Mas vamos ao quadro, então, porque nós vamos mostrar quais são as variáveis a serem consideradas. As variáveis são a temperatura, que serão em graus Celsius, a pressão, que será em bar, e a vazão, que será litros por segundo. Essas variáveis, então, elas devem ser controladas, por isso que nós vamos tratá-las. Devemos assumir que cada variável existe um intervalo ideal, tá bem? Então, essa variável ela deve ter um pico ideal, que vai mostrar, então, qual é a melhor temperatura para estar se produzindo composto, qual é a melhor pressão, melhor vazão. E, a partir desse intervalo ideal, nós temos o insuficiente e o excessivo. O insuficiente vai mostrar, então, as variáveis que estão abaixo e o excessivo acima. Vendo, então, quais são os intervalos da temperatura, nós temos o seguinte: o desejável, o abaixo e o acima. Temos, então, que o desejável está entre 100 e 300 graus Celsius, mas o ideal é 200, tá bem? Então, aqui nós temos que o pico do nosso gráfico seria 200 graus. Abaixo está entre 150, sendo que 100 graus já chega a ser inaceitável, tá bem? Acima, 250 e 300 também chega o inaceitável. Reparem, então, que o desejável, ele aborda os dois valores que estão no extremo, tá? Do nosso desejável. Então, abaixo e acima são abordados esses valores. Já a pressão, ela é desejável entre 6 e 7 bar, sendo que 6 é o ideal. O abaixo é 5, ok?
e o muito acima está em 7 graus. Nós temos essas variações aqui na pressão. Já a vazão, ela é desejável entre 4 e 6 litros, sendo que o ideal seria 5, o abaixo a 4 litros, tá bem? E o acima a 5 litros. Aqui, então, nós já definimos, o acima, perdão, é 6 litros e não 5. Aqui a gente já definiu, então, todas as nossas valores para as nossas variáveis, tá? E o conjunto fuzzy, ele são os seguintes. Eles são insuficiente, eles são ideal e excessivo, ok? São esses conjuntos fuzzy que a gente vai ter que essas variáveis vão entrar. E para cada variável, nós vamos definir a seguinte função de pertinência, a gaussiana. Por quê? Porque queremos definir 2 valores. Por exemplo, 4 e 6, tá? 4,5 e 4, 5,5, 6. A gente vai definir esses valores e vamos conseguir, então, a nossa função de pertinência. Repare que nesse problema, nós tratamos, então, de ver quais são os valores das nossas variáveis, quais são os picos ideais e tratamos também de analisar qual seria a melhor função de pertinência. Para esses casos, nós temos que a melhor função de pertinência é a gaussiana. Por quê? Porque quando a gente trata de temperatura, de vazão e de pressão, são coisas que têm um pico e acabam abaixando. Então, são gradativos tanto para subir quanto para descer. Por isso, é melhor utilizar algo que te dê uma curva. Aí, a gente vai definir 2 valores. Lembra da temperatura? A desejável estava entre 100 e 300. O pico do nosso gráfico seria 200, tá bem? Já que é a desejável. Aí você deve estar pensando como que a gente vai fazer, então, para definir a função de pertinência. Por isso que a gente tem que entender quais são as funções e quais se encaixam melhor. Ali a gente tem, então, os conjuntos fuzzy como ideal e também excessivo e inadequado. No caso, a gente vai definir cada variável para um deles. Vamos supor que a pressão esteja ali em 200, ela vai estar dentro do conjunto fuzzy ideal. Já se ela estiver na pressão 300, ela já vai estar excessiva e ela vai se encaixar naquele conjunto. Portanto, em determinado tipo de temperatura, pressão ou vazão, ela vai fazer parte de um conjunto, sendo determinado, obviamente, pela sua temperatura. Iteração. Agora, eu vou deixar para vocês uma pergunta que caiu em uma prova do Pós-Comp. Para quem não sabe, o Pós-Comp é uma prova que muitas pessoas que fazem computação, ciência da computação, engenharia da computação fazem para entrar em alguns cursos de mestrado ou para ter aquela nota ali avaliativa, tá bem? É uma prova, então, que é aplicada no Brasil inteiro para fazer essa, e é somente para cursos de computação em geral. Portanto, essa questão trata bem do que a gente viu até agora na lógica fuzzy. Então, eu vou deixar você com essa questão, vamos ao quadro que eu vou ler com você. Então, sobre a lógica nebulosa, é correto afirmar que suporta os modos de raciocínio que são exatos ao invés de aproximados, baseia-se na teoria clássica dos conjuntos, que faz o uso de uma condição bivalente de pertinência, faz o uso de conjuntos difusos, aos quais os elementos têm graus de pertinência, não admite tratar valores incertos que podem estar presentes em de um maior conjunto e admite somente formas de lógica ternária. Portanto, eu vou deixar essa questão aqui para você responder. Mande a alternativa que você acha que é correta, que depois, então, daqui a pouco eu volto para a gente conferir qual é a alternativa correta e se você acertou essa questão.
Vamos então à resolução do problema que eu deixei anteriormente? Vamos ao quadro. Aqui então nós temos uma pergunta sobre lógica nebulosa ou lógica fuzzy, também recebe essa denominação, e fala o que é correto afirmar. Suporta os modos de raciocínio que são exatos. Não, né? A gente viu que tem graus de veracidade. Baseia-se na teoria clássica dos conjuntos, que faz uma condição bivalente de pertinência. Também está errado. Faz uso de conjuntos difusos, até aqui correto, aos quais os elementos têm graus de pertinência. Até aqui, a C é a que melhor se encaixa. Vamos ver as outras. Não admite tratar valores incertos, mentira, é o que eles tratam, né, valores incertos, e admite somente forma de lógica ternária, também errado. Logo, se você respondeu a letra C, é a correta, tá bem? Portanto, a gente sabe o que é lógica nebulosa, sabemos o que são conjuntos nebulosos, mas ficamos pensando, como que é feito tudo isso? Será que tem fases que a gente consegue encaixar, então, essa lógica? Veremos que sim. Para a gente fazer um problema sair de algo, de uma variável calculada, né, de uma variável numérica, passar para uma linguagem natural e depois receber o número novamente, existem 3 fases, que são a fusificação, a inferência e também a defusificação, ok? É o que a gente vai ver agora. A fusificação, então, é o processo pelo qual a variável que pode ser numericamente definida, então essa nossa variável inicialmente ela é numérica, deixa de ser representada por valores numéricos e passa a ser representada por um conjunto de funções de pertinência, que corresponde a definições difusas em linguagem natural. A fusificação, então, basicamente, a gente sai de variáveis numéricas e passa para variáveis linguísticas, tá bem? Aí, na fusificação, a gente engloba o quê? A análise do problema, a definição das variáveis e da função de pertinência e a criação das regiões. Sendo que nessa segunda etapa da fusificação, que é parte da função de pertinência, nós temos a quantificação dessa função. Isso determina, então, o grau que um determinado valor em questão pertence a um conjunto. Vamos dar um exemplo de fusificação. Se a fusificação, então, a gente sair de um valor numérico e chegar em um valor linguístico, eu posso pensar no seguinte problema. Vamos pensar no valor do dólar. O valor do dólar pode estar em torno de R$4 ultimamente. A gente não quer esse valor R$4. Eu quero saber o quê? Se o dólar está caro, se está baixo ou se ele está na média. É isso que a fusificação faz. Ela vai sair desse valor numérico que eu tenho para o dólar e vou chegar num valor que... Vamos transformar ele nessa parte linguística, se ele está caro, se ele está barato, se ele está na média, e depois eu vou chegar então no valor para essa parte linguística, tá? A fusificação, então, vai determinar uma função de pertinência, analisando o caso, obviamente, atribuindo valores para ele e mostrando se aquele dólar está caro, barato, ou então está na média, tá bem? Portanto, a gente faz pensar que a fusificação é somente a agregação da função de pertinência ali para a gente conseguir esse valor linguístico. Depois da fusificação, nós temos a inferência como a próxima etapa. Vamos ao quadro, então. A inferência, então, após a fusificação, deve-se realizar a inferência, né, sobre os sistemas lógicos nebulosos. Obviamente que a gente já vai tratar o problema que está ali, que já foi transformado em linguístico, tá? Então, a inferência, ela vai basicamente tratar dessas variáveis linguísticas que eu acabei de transformar com as minhas funções de pertinência na fusificação. Nós temos, então, que é uma regra no campo do raciocínio aproximado que permite conclusões mais ou menos vagas, a partir de premissas mais ou menos vagas. Temos, então, aqui as definições de preposições, que são os nossos eu, e ou, tá bem? A gente vai analisar as regras e também criar as regiões resultantes. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se você tiver um problema muito vago, a inferência vai gerar problemas com soluções muito vagas, tá bem? Então, a quantidade de quão vago o seu problema
vai acabar determinando o quão vago será também a sua solução, tá bem? Então é importante você ter noção que problemas muito vagos gerarão respostas vagas também. Às vezes não tão aproximadas, por isso que alguns problemas de lógica nebulosa acabam tendo um resultado muito vago. Por quê? Porque a entrada foi vaga também. Mas vamos continuar vendo as inferências que nós temos. Temos aqui, então, as proposições condicionais. A primeira que eu estou apresentando aqui é a C, então, que mostra se W é Z, então X é Y. A proposição não condicional que nós temos, X é Y, é uma determinação, se tal coisa acontece, é tal coisa, tá bem? Temos também os nossos operadores lógicos, que os operadores lógicos, então, eles são, no caso temos o E e o OU, que está determinado aqui. Se você vai sair agora e está chovendo, então leve o guarda-chuva. Percebe então que a gente sempre tem o se e o então junto, com um operador lógico entre duas proposições. A OU, se está trafegando à noite ou está trafegando em uma estrada, então acenda o farol. Repare que as duas têm um se e um então alocados ali no meio da sua frase. As cláusulas devem apresentar resultados da lógica booleana, verdadeiro ou falso, ok? Então, por mais que a gente esteja tratando com sistemas nebulosos, o resultado vai ser verdadeiro ou falso para determinada preposição. Vamos continuar pensando no exemplo do dólar. Vamos supor, se o dólar está caro e é fevereiro, então não vou viajar. Você percebe aonde a gente consegue encaixar todo um problema da lógica nebulosa? A gente consegue então mostrar através da inferência que vai juntar várias entradas a chegar no resultado. E esse resultado ele vai para a defusificação, que vai então transformá-lo em valores numéricos novamente. Vamos ao quadro. Temos então que a defusificação é o processo de produzir resultados quantificados. Nós tínhamos até agora qualificados, tá? Nós vamos partir para a quantificação, a partir das regras criadas para a função de pertinência de um modelo nebuloso. Então, a partir das regras que a gente cria nas funções de pertinência, que é na fusificação, nós conseguimos esses valores. E nessa etapa, então, se tem a correspondência entre as regiões fuse e o valor esperado. Tá bem? Eu trouxe aqui um esquema para que você compreenda melhor como que essas etapas desse raciocínio fuzzy. Temos, portanto, inicialmente a gente sempre começa com valores numéricos, então nós temos as nossas variáveis calculadas. A partir da fusificação, nós vamos obter variáveis linguísticas, mas elas também são do tipo calculadas, tá bem? Aí, a partir do momento que nós conseguimos as nossas variáveis linguísticas, nós vamos para a nossa inferência, tá bem? E a partir da inferência, nós vamos conseguir variáveis de comandos. No entanto, elas continuam sendo linguísticas. E para o nosso computador, a gente ter uma linguagem natural fica difícil para ele entender. Por isso que nós temos a defusificação, que vai, então, tratar essas variáveis linguísticas e transformá-las novamente em valores numéricos, tá bem? Então, tem todo esse ciclo para que a gente consiga, então, apresentar a nosso processo de fusificação. O processo da lógica fuzzy, né? Que parte da fusificação, vai para a inferência e, por último, a defusificação. Então, é um ciclo que parte de variáveis calculadas e chega em variáveis também numéricas. Mas ali no meio ela é transformada em lógica, em variáveis linguísticas, tá bem? Agora, a gente vai, então, analisar o nosso próximo conceito. Vamos ao quadro, então, porque nessa parte da aula eu vou apresentar para você um programa no nosso computador. Então, nessa parte eu vou fazer um problema que seria cotidiano nosso e transformá-lo em lógica fuzzy e apresentar ele em programação. Vamos ao quadro. Aqui, então, temos que analisar o consumo da cerveja. Essa vai ser a nossa base, esse vai ser o nosso problema. Quais serão nossas variáveis de entrada? Serão dia da semana, a gente não vai tratar feriados, temperatura ambiente e preço. A variável de saída será o consumo da nossa cerveja.
Temos os dias da semana, que varia de 1 a 7, sendo 1 segunda-feira e 7 o domingo, tá bem? A temperatura, a variação entre 20 e 40 graus. O preço vai variar de R$ 2 a R$ 20. E o consumo vai variar por pessoa de 0 a 5 litros. Portanto, agora a gente vai ao meu computador, porque eu vou apresentar para vocês o código. Eu estou usando como software base o Octave, tá? Mas você pode utilizar também o MATLAB para fazer esse mesmo tipo de linguagem matemática. Eu vou mostrar para você as etapas que foram criadas, quais são as entradas, quais são as saídas, quais são as funções de pertinência. Aqui, então, nessa parte da aula, não é o intuito de apresentar a linguagem de programação, e sim somente apresentar esse problema descrito em um tipo de linguagem para depois eu mostrar o resultado. Vamos lá. Aqui, a minha primeira entrada, essa que eu estou grifando, é o nosso dia da semana. Reparem, então, que a gente tem o seguinte intervalo, de 1 a 7. Aí eu defino para o meu intervalo alguns tipos de conjunto. Ou ele pode ser péssimo, ou ele pode ser mediano, ou ele pode ser excelente. E eu defino aqui que do dia 1 ao dia 3 é um dia péssimo para bebida, tá? Não vende muita cerveja. Já de 3 a 5 é um dia mediano. E de 4 a 7 começa a ser excelente. Lembrando que a gente tem picos, tá? Aqui, como a gente está tratando da função de pertinência a Gauss, nós teremos aquela curva, tá? Que vai crescente, chega num pico e decresce novamente. Aqui, então, o pico seria sempre o intervalo do meio. E, no caso, o Gauss, no último, seria o melhor dia, o dia 6, tá bem? Já a temperatura é a minha segunda entrada, é a minha segunda variável. Temos, então, que ela varia de 20 a 40. E eu vou utilizar, então, uma função de permanência que é a trapezoidal, tá? Que, no caso, vai utilizar 4 valores e ela forma um patamar. Aqui, então, eu listo somente frio e quente nas minhas variáveis para temperatura e eu coloco as variáveis que me formam o patamar. Lembrando que de 24 a 28 eu ainda considero frio, tá? E aqui de 30 a 42 eu passo um pouco do limite da temperatura para que ele possa, então, continuar o gráfico após atingir o 40, que é o seu limite, tá bem? O preço a gente vai utilizar barato, razoável e caro. Também definir a nossa função trapezoidal, que vai formar, então, ela utiliza 4 valores e forma um patamar. E aqui eu coloquei os valores da cerveja. De 2 a 4, 2 é o valor mais barato, o 8 ainda é considerável barato, mas não tanto. Razoável, começa com 4 e vai até 10, tá bem? Sendo que o pico do barato é entre 6 e 8 e o nosso último caro aqui varia de 6 a 29, tá? Lembrando, então, que esses são os nossos valores. E se você se lembra, a gente tinha uma variável de consumo, que é a nossa saída. A nossa saída, então, eu relaciono com o valor do consumo de bebida. Portanto, eu tenho aqui de 0 a 5, tá? Então, ou é 0 litros ou 5 litros. E eu vou colocar baixo, médio e alto. Vou usar uma função triangular, que ele vai fazer, então, ele precisa de 3 variáveis, de 3 entradas, de 3 parâmetros. E o meio é sempre o pico, tá? Sendo que o pico aqui eu coloquei 5 já, visto que é o nosso limite de consumo. Aí eu defini, então, as minhas entradas, dias da semana, temperatura e preço. Agora, tudo isso daqui são as minhas regras. Reparem que eu fiz 9 regras para esse problema, tá vendo? E o que significa cada uma delas? Aqui, então, nesse primeiro conjunto de regras, eu tenho a seguinte questão. A gente vai relacionar o vetor de entrada com os valores de input, tá? Então, reparem que é 1, 1 e 0. O que isso diz? Se o dia for péssimo e estiver frio. Eu não relacionei aqui o meu valor da minha cerveja, tá bem? Eu só relacionei dia frio e consumo. Como que eu faço essa relação? Tá vendo que é 1, 1, 0? Eu vou vir aqui na minha regra 1 e vou pegar esse valor aqui, ó, do meu MF1, MF2, MF3, e assim eu vou fazendo minhas regras.
Aí eu vou relacionar essa regra 1, esse vetor de entradas, com o meu vetor de saída. Eu relaciono o quê? Que se o dia for péssimo e estiver frio, o meu consumo será baixo. Tá vendo? Que eu relaciono com a minha primeira saída. A minha primeira saída é o quê? É consumo baixo. Então, para você ter um programa de lógica fuzzy, você tem que definir as entradas, definir as saídas e definir a relação entre elas. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Além disso, nós podemos pôr peso, tá? Então, se essa regra tem um peso maior que a outra, para todas as regras eu usei o mesmo peso, que é o valor 1. E por último, nós temos os operadores, que é a nossa inferência. A inferência é feita aqui nas regras. Reparem que eu tenho o operador 1, que representa E, e o nosso operador 2, que representa OU. Se eu não me engano, eu não usei nenhum OU, somente E. Então, eu estou adicionando. Se o dia estiver péssimo e estiver frio, o consumo será baixo. E assim, eu fiz para todas as nossas variáveis, tá bem? Eu vou compilar aqui o nosso programa. Eu vou aqui na minha janela de comando. Eu vou seguir até o final. Isso ele vai construindo para mostrar, tá? Como ele constrói. Eu vou ao final porque eu quero o meu resultado final. Reparem, então, aqui que eu dei um comando, vou te mostrar o comando aqui rapidinho, que é a show rule, que vai mostrar todas as nossas regras descritas. Então, mostra, se dia da semana é péssimo e temperatura é fria, o consumo é baixo. Vou pegar a nossa regra 8. Se dia da semana é mediano e a temperatura é fria e o preço é caro, o consumo será alto. Vamos ver o 9 aqui, que dá consumo alto. Se dia da semana é excelente e a temperatura é quente e é barato, o consumo é alto. Portanto, essas regras aqui foi a gente que definiu anteriormente, tá bem? Então, ela vai criar isso. E aqui, eu defini duas coisas. Eu fiz já um valor de saída para a gente calcular. O que a gente está calculando aqui? Se for o dia 3, se tiver 28 graus e a cerveja for R$10, qual vai ser o consumo? Qual vai ser a quantidade de litros? 2,3. Repare, é um dia quente, é um meio da semana, a cerveja está cara. Então, é baseado em 2,3 litros por pessoa. Já se a gente tiver o dia 7, final de semana, 30 graus, e a cerveja 6, eu tenho aqui como resultado final 3,197. Ele vai abrir para mim aqui um gráfico, tá? Esse gráfico aqui mostra o consumo, é o gráfico do consumo. Então, a gente repara qual é o consumo que a gente tem relacionando, então, as nossas variáveis. Eu vou fazer a compilação novamente, mas eu vou trocar um valor aqui. Ao invés de R$6 a minha cerveja, eu vou colocar 2. Então, qual vai ser a minha saída 1? Vai ser o dia 7, 30 graus e valor R$2. Ele vai criar tudo novamente, tá? Repare, então, que a quantidade de litros aumentou bastante. Então, se for o dia 7, tiver 30 graus e tiver R$2 a cerveja, a pessoa vai beber quase o limite que a gente determinou, que é 4,5. Tá bem? Então, essa foi a exemplificação para o nosso problema, mostrando como que a gente pode passar a lógica nebulosa para um sistema matemático, mas também poderia ser feito em qualquer outra linguagem computacional. Agora que você já apresentou para os nossos clientes o que é a lógica nebulosa, como que ela funciona, o que é conjunto fuzzy, quais seriam as variáveis tratadas, você vai mostrar para ele quais são as fases que o seu programa deve ser implementado, quais as fases terão para abranger, então, a lógica nebulosa. Por isso que nesta parte nós vamos tratar principalmente do conceito de fusificação, defusificação e também a inferência. Vamos ao quadro, então, para ver o que propõe essa SP. Temos, então, que formalizar o nosso processo, mostrando como funcionam os mapeamentos e o que deve tirar as últimas dúvidas dos executivos
enquanto a lógica booleana. Temos que identificar o que o processo todo corresponde à fusificação, o que corresponde à inferência e o que corresponde à defusificação. Portanto, a gente vai mostrar para os nossos empresários o que é cada coisa, tá? E aonde eles se encaixam nos seus problemas. E qual é a utilidade dessa formalização? Como fazer a identificação, como mostrar esse mecanismo de forma simples e compreensível para a empresa, tá bem? A gente vai iniciar aqui, então, apresentando os conceitos de fusificação, inferência e também defusificação. Vamos lá, fusificação é o processo pelo qual uma variável pode ser numericamente definida, deixa de ser representada por valores numéricos e passa a assumir uma representação por conjunto de funções de pertinência. Isso representa o quê? Linguagem natural. Então, na fusificação, a gente vai pegar um valor arbitrário qualquer, né, um valor para aquela variável, e traduzi-lo para o nosso campo natural, pensando na temperatura que o nosso cliente tem. Então, a gente vai sair de uma temperatura de 200 graus e vai sair para ideal. 300 graus, a gente vai pegar e vai sair para excessivo. Então, é essa tradução que a gente faz na fusificação. A inferência. Temos as regras, então, no campo do raciocínio aproximado, que permite conclusões mais ou menos vagas, a partir das premissas também mais ou menos vagas. Lembrando que quanto mais vago o seu problema, mais vago será a sua resposta. A defusificação, então, ela é o processo de produção de resultados quantificados a partir das regras criadas para as funções de pertinência de um modelo. Então, ele vai sair da linguística e vai voltar para o número. Temos aqui, então, analisando o processo de fusificação de acordo com as características da empresa. Considerando as variáveis temperatura, pressão e vazão, a gente define os seguintes valores. Insuficiente, se a variável está abaixo do intervalo ideal. Por exemplo, no caso da temperatura, se a temperatura estiver abaixo de 100 graus, ela se torna insuficiente. Adequado, a variável está no intervalo ideal. Aqui a temperatura seria 200 graus. Já excessivo, a variável está acima do intervalo ideal. Logo, isso seria 300 graus. Portanto, a gente pegaria esses valores 100, 200 e 300 e na fusificação passaria para insuficiente, adequado e excessivo. É isso que a gente faz na defusificação. Já na fusificação, já na parte de inferência, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essas variáveis linguísticas e depois apresentar, então, elas como condições. Nós vamos utilizar os nossos operadores lógicos e ou. Como que a gente aplica isso na empresa? Vamos ao quadro. Vamos criar as regras, então. Se a temperatura é excessiva e, olha o nosso condicional aqui, e a pressão é insuficiente, então devemos aumentar a quantidade dos insumos a fim de aumentar a pressão. Repare, então, que nós utilizamos as variáveis temperatura e pressão, tá? Para conseguir ajustá-la no problema. A segunda regra, se a vazão é insuficiente, então devemos girar a válvula de vazão para aumentar a vazão. Repare, então, que aqui a gente não utilizou duas regras, mas a gente utilizou a seguinte inferência, se e então. Se a temperatura está adequada, então devemos manter a caldeira emitindo a mesma quantidade de calorias a fim de manter a temperatura. Portanto, nesse caso, a gente também utilizou o se e o então para definir essas inferências. E por último, no nosso caso de defusificação, a gente vai falar então que ocorre quando aplicamos as regras de inferência e geramos resultados numéricos para as variáveis de saídas. Esses resultados numéricos serão aplicados de maneira a sempre gerar o conjunto de variáveis em estado ótimo para o processo, mantendo a produção do produto químico sempre em sua produtividade máxima. Portanto, nesse problema que a gente teve aqui dos insumos, né, de fazer um composto que depende bastante da pressão, da pressão
da vazão e também da temperatura, a gente vê que a gente consegue encaixar bem a lógica booleana. Por quê? Porque as três variáveis têm um certo grau de veracidade. Elas participam de determinados grupos, que são o ideal, o excessivo, o inadequado. Eles participam desses grupos, então, e a gente pode casar essas variáveis dentro da inferência, que é, então, se a temperatura está alta e a vazão está baixa, então aumente a calorimetria da caldeira, por exemplo, a gente conseguir, então, um resultado para definir esses valores, tá bem? Portanto, essa foi a nossa resolução da situação problema. Para ficar bem claro, o processo de fusificação, principalmente, que é um dos mais importantes dentro das etapas, eu trouxe um exemplo que vai mostrar um braço mecânico, como que a gente poderia fazer a fusificação deste elemento. Vamos ao quadro. Temos então que dois pesquisadores desenvolveram um braço mecânico que se movimenta com 2 graus de liberdade. Variação no comprimento. Então, para essa variável, o braço estica e encolhe, podendo passar de um comprimento I curto para um comprimento L. E a sua variação é de 0 a 2. O que é a variação no comprimento? É, então, a nossa primeira variável. Já temos a variação no ângulo também, que é o braço é fixo em um ponto e gira em torno desses planos, podendo passar de um ângulo alfa para o ângulo B. Então, o ângulo seria a nossa segunda variável. Continuando aqui com o enunciado, nós temos que outro pesquisador desenvolveu um sistema de visão eletrônica que consegue identificar a posição de um objeto definido se estar mais alto ou mais baixo, ou mais à direita ou mais à esquerda. Então, ele vai achar as diretrizes nesse sistema para conseguir definir qual vai ser a posição ideal e a altura também. Você teve a ideia de unir essas duas invenções da lógica nebulosa. Como que nós vamos resolver esse problema? Esse problema, então, está muito ligado a conseguir casar dois tipos de problemas de lógica nebulosa. Um tratando de ângulo, tá? Outro tratando de altura e de posição, principalmente. Portanto, a gente tem que conseguir tratar esses problemas fazendo a união deles. Mas, nesse caso, eu vou tratar somente da fusificação, tá bem? Vamos ao quadro, então, que eu vou apresentar para você como que a gente vai começar a tratar o problema. Primeiro, então, nós vamos realizar a fusificação do ângulo. O que é realizar a fusificação? É, então, a gente procurar, analisar o problema, procurar as variáveis e também as funções de pertinência. Temos os 3 ângulos aqui, agudo, reto e obtuso. O agudo, então, começa em 0 e vai até quase 90, com uma variação linear. Isso indica o quê? Isso indica que a nossa função de pertinência ela vai ser linear. Provavelmente, esse gráfico ele tem a seguinte característica, ele é assim, tá bem? Então, ele vai de 0 até quase 90 graus. Já o nosso segundo é o nosso ângulo reto, ele tem um pico. Isso indica o quê? Isso indica que a gente tem que definir pelo menos 3 valores para ele. E, obviamente, 90 graus é o pico dele e se aproxima a partir de 45 e deixa definitivamente de sê-lo em 135, com uma variação linear. Como é uma variação linear, para o ângulo reto, essa seria a melhor função, sendo aqui 90 graus, ok? E 45 e 135. Por que esses valores? Porque ele diz aqui que em 45 graus ele começa a ser, então ele começa a subir ali no nosso triângulo. Quando chega ao pico, que é 90, visto que é um ângulo reto, e depois ele vai se distanciando a 135. Já o obtuso, ele começa logo após os 90 graus e vai até 180 com variação linear. Ele deve também ter essa mesma característica, tá bem? Agora a gente vai analisar. A gente vai fazer a realização da fusificação do comprimento. Nós temos, então, que ele é curto, tá bem? A nossa variável curta será de 0 a 1,2 metros, que é a metade do comprimento total. E ela varia linearmente. Portanto, ela também terá essa característica de gráfico aqui, que é uma reta. Então, ele vai de 0 a 1,2.
ele vai ser, também temos o comprimento comprido aqui, que foi chamado de 0,8 a 2 metros, também variando linearmente. A gente percebe, então, que em distâncias a gente acaba tendo essa linearização, por quê? Porque é algo que vai linear e não precisa ter um pico e depois vai decrescer também, como são as funções gaussianas. Analisando os dois gráficos, nós temos aqui, esse é o do ângulo, tá bem? Então, eu vou colocar aqui ângulo como alfa, e esse aqui é o comprimento, eu vou colocar como C. Reparem, então, que ele juntou todas as funções de pertinência na nossa, em cada gráfico. Aqui, a gente tem o ângulo agudo, o reto e o obtuso. Reparem que no obtuso e no ângulo agudo, nós temos essa linearidade, essa função linear. Já no reto, nós utilizamos a função triangular, visto que ele possui um pico em 90 graus. Já a questão do comprimento, nós temos aqui o curto e o comprido, e cada um começa no seu intervalo. Se a gente fosse fazer a inferência, você faria a seguinte inferência para esse problema. Vamos supor, se o ângulo tal e o comprimento x, vai fazer o quê? Vai para tal coordenada, ele vai fazer, ou ele vai rebater a bola, ou ele vai deixar a bola passar, pensando então que a bola sairia fora da quadra, já que estamos tratando um braço mecânico, para jogar tênis. Já a defusificação, a gente sairia nesses valores, tá bem? Faríamos a combinação e daí colocaríamos um valor, de saída, como por exemplo no metro tal da quadra. Logo é assim que a gente faz a defusificação para esse problema. Para analisar se você conseguiu realmente entender o que são proposições booleanas ou não, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um exercício aqui no quadro, de verdadeiro ou falso, no qual você vai avaliar, para avaliar se você entende, então, qual é a proposição booleana e qual é a proposição de lógica nebulosa. Vamos ao quadro, então. Aqui eu tenho que você vai marcar verdadeiro para as proposições consideradas da lógica booleana e falso para as demais proposições. Temos as seguintes: João é rico, Beatriz tem 10 pares de sapato, São Paulo é longe de Campinas e Ana tem menos de 45 anos. Então, analise cada uma delas e mande a sua resposta aqui para a gente analisar se você acertou ou errou. Veio uma pergunta aqui para mim, questionando qual foi o programa que eu utilizei para rodar o programa que eu acabei de mostrar ali da cerveja. Eu usei o Octave, tá? O Octave é um programa gratuito, ele é estilo MATLAB, mas o MATLAB também consegue rodar esse programa com a mesma grafia até mesmo, tá? E para você que vai fazer a aula prática, essa vai ser o conteúdo da nossa próxima aula prática. A gente vai utilizar o Octave para fazer a lógica booleana, a lógica nebulosa, perdão. Tá bem? Eu vou deixar um tempo, então, para você resolver esse problema. Daqui a pouco eu volto com a resposta. E mande a sua resposta também para a gente discutir aqui se você entendeu mesmo o que é uma lógica nebulosa ou não. Tá bem? Daqui a pouco eu volto.
Antes da gente resolver o problema, eu vou dar 2 recados para vocês. Um é respondendo a pergunta que mandaram. Novamente, o programa que eu utilizei foi o Octave, tá? O Octave é muito similar ao MATLAB, mas o Octave é gratuito. Então, você pode baixar, tem até o Octave Online, caso você queira fazer ali a sua computação. Não precisa nem baixar o programa, mas o Octave Online, ele é um pouco ruim de visualizar o código, tá? O Octave em programa, ele é mais fácil para essa visualização do código e manipulação do mesmo. A linguagem é do Octave mesmo, tá? É uma linguagem matemática. Na aula prática, que a gente vai ser a terceira agora, ele vai tratar bastante disso. E eu vou falar bem como monta, o que é cada coisa, por que MF, por que tem entre parênteses, 2. Então, é uma linguagem que eu utilizei para criação mesmo, não é Java, não é Python, não é nada. É a linguagem do programa mesmo, tá bem? Deixa eu deixar um recado para vocês. Vocês devem ter recebido via AVA os códigos das aulas, tá? Práticas, eu mandei desde a primeira até a quarta já. Para a segunda aula prática é imprescindível esses códigos, porque a gente vai fazer mineração de dados e a mineração de dados precisa de um certo tipo de documento .arf. Logo foi mandado para vocês via tutor. Se você não pediu, cobre o seu tutor no AVA, para que ele mande para você, redirecione, tá bem? É importantíssimo, até para que vocês, às vezes, não deu certo o código, às vezes é uma coisinha que você escreveu errada ali, acontece, até que a professora acontece, então fica mais fácil para você achar o erro, até você compilar o programa depois, tá bem? Mas vamos ao quadro, então, analisar a questão de quais são as proposições de lógica nebulosa. A primeira é se João é rico. A questão de riqueza é muito subjetiva, né? A gente tem, então, como é subjetiva, a pessoa pode ser meio rico, classe média, pobre, né? Riquíssimo, milionário. Então, é uma proposição na lógica nebulosa. Então, ela é verdadeira. Beatriz tem 10 pares de sapato. A Beatriz, então, ela tem essa quantidade de sapatos exata. Não importa o referencial, não importa se é aqui no Brasil, não importa se é na China, não importa se é de manhã ou se é de noite. Ela vai continuar tendo 10 pares de sapato. Isso implica, então, que não é uma lógica nebulosa. São Paulo é longe de Campinas. Isso é muito relativo, depende. Para mim pode ser longe, para você pode ser perto. Se você viaja todo dia de São Paulo para Campinas, isso pode ser do lado, né? Para mim, que quase nunca viajo, é uma distância gigante. Portanto, a questão de distância é uma questão de lógica nebulosa, então é verdadeiro. Ana tem menos de 45 anos de idade. Por mais que a idade de Ana não esteja definida, a gente tem essa palavra aqui, menos, ela tem menos de 45 anos de idade, mas a gente não fala se ela é velha ou nova, a gente só fala que ela tem menos de 45 anos de idade. Logo, é falsa. Não, é uma lógica booleana e não nebulosa, tá bem? Finalizamos aqui, então, a resolução do nosso exercício. Vamos recapitular, então, tudo que nós vimos na aula de hoje. Vamos ao quadro. O que é a lógica nebulosa, então? A lógica nebulosa é aquela questão de poder tratar problemas que não têm um limite definido. É algo, então, de um grau de veracidade. A gente pensa em lógica nebulosa, nós pensamos em problemas gradativos, tá bem? A lógica nebulosa, ela também prevê a existência de operadores lógicos equivalentes ao não, o e e o ou. Esses operadores, eles são utilizados na lógica booleana também. Mas como a lógica booleana tem a parte de conjuntos, logo a gente pode utilizar eles, tá bem? Onde a gente aplica lógica nebulosa? Em sistemas de controle, sistemas de informações sociais. Pense, então, no ar-condicionado, que tem a temperatura, quando ele chega numa temperatura ideal, ele desliga. Então, essa questão de controle, tudo que é gradativo, a TV que abaixa a sua luminosidade para poder ser mais agradável aos olhos, isso são todos problemas do qual podemos abordar a lógica booleana. Conjuntos fuzzy. Os conjuntos fuzzy, então, são objetos matemáticos, eles trabalham principalmente com a imprecisão e têm características da linguagem natural. Uma função de pertinência define, então, o grau que o elemento pertence a um conjunto fuzzy. Isso é importantíssimo, porque é a função de pertinência que vai mostrar o quão aquele elemento é verdadeiro. Um conjunto fuzzy ele pode ser definido como U e M. Lembre-se que o U, então, é o conjunto propriamente dito, e o M é essa função de pertinência que vai mostrar o grau de quanto esse M é parte do conjunto.
E por último, nós temos a fusificação, o processo de inferência e a defusificação. Lembrando, então, que a fusificação é o processo de você sair de uma variável calculada, tá? Uma variável numérica e passar ela para variável linguística. Lembrando que na fusificação a gente tem a parte de função de pertinência. A inferência vai fazer a ligação das nossas variáveis, né? Com o e, o ou, o se e então. E a defusificação vai voltar essa variável linguística para a nossa variável calculada, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, então eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula. Até mais!